Capítulo 189 Quebrando o recorde de 1000 anos. 38º dia do julgamento da Cordilheira Flutuante. Veng. Uma luz brilhou na entrada do palácio da Cordilheira Flutuante e um jovem apareceu. Sua expressão era muito feia, mas ninguém sabia se isso era de sentir-se fraco ou de mau humor. Moir. Irmão Bei. Mestre Raiyun e Quan Shen gritaram de alegria. Neste momento, todo mundo olhou para Beimoi, que era um super prodígio. Sobreviver por 38 dias. Esta pontuação é ainda melhor do que o irmão Raiyun daquele ano. De fato, de um grande mestre vem um grande discípulo. A avó Liu Yui e o ancião Shui sentiram um pouco de inveja. 100 anos atrás, o clã Lua Quebrada deu à luz um gênio mestre Raiyun. E seu discípulo era ainda melhor, pois ele superou o recorde de seu mestre. Cada passo, cada minuto durante as etapas posteriores do julgamento é extremamente difícil. Um sorriso brilhante surgiu do rosto da mestre do clã. Este foi um verdadeiro sorriso. Não importava se Beimoi não era seu discípulo. Enquanto o clã tivesse tal gênio, era bom. No entanto, sob os olhos de todos, Beimoi não mostrou sinais de felicidade. Pelo contrário, sua expressão era ligeiramente feia. Mas ninguém prestou atenção a ele, porque Beimoi agia assim normalmente. Moir, qual foi sua pontuação final? A pergunta do mestre Raiyun era o que todo mundo estava interessado. Beimoi foi sem dúvida, a pessoa mais importante neste julgamento. Ele tinha definitivamente quebrado o registro de 1000 anos e ele era alguém que tinha ultrapassado Yang Gan, que estava classificado em segundo entre os discípulos do núcleo. 928 Beimoi disse inexpressivamente. 928. Todos começaram a discutir quando ouviram isso. Mesmo o mestre Raiyun ficou surpreso. Como ele poderia ter obtido uma pontuação tão alta? Beimoi quase alcançou 1000 pontos. O irmão Raiyun durou 34 dias, mas sua pontuação não era nem sequer 600. Os anciãos todos se entreolharam. Não só Beimoi durou mais tempo, seu placar também foi aterrorizante. Essa pontuação deve ter quebrado o registro de 1000 anos do Palácio da Cordilheira Flutuante. O primeiro ancião ficou emocionado ao testemunhar tal milagre. Quebrou o recorde de 1000 anos. Todos olharam para este prodígio com descrença. Ele era forte demais. Não só ele chegou em primeiro lugar, ele quebrou o recorde do mestre Raiyun, bem como o recorde de 1000 anos. Todos sentiram seu sangue ferver quando testemunharam esta cena. Logo depois, os despojos de guerra de Beimoi foram retirados e eram várias vezes melhores que os de Yang Gan. 2 habilidades mortais de nível ápice. 3 armas mortais de nível ápice. Centenas de outros itens aleatórios com cerca de metade deles com o valor de uma arma mortal. O que foi mais emocionante foi que Beimoi tinha recebido uma habilidade de nível espiritual. Habilidade de nível espiritual. Isso seria uma herança no clã e até mesmo os anciãos podiam não ser capazes de dominá-la. Era preciso saber que as habilidades de nível espiritual eram extremamente raras neste continente e muitas tinham sido perdidas. Uma habilidade espiritual extra aumenta e muito a força do clã. Sendo a pessoa contemplada com alegria, excitação e atordoamento, Beimoi não se sentia orgulhoso nem feliz. Pelo contrário, sua expressão se tornou ainda mais feia.
Moir, não só você ficou em primeiro lugar no julgamento, você também quebrou o recorde de seu mestre, eu, e o recorde de 1000 anos. O clã está orgulhoso de você. O ancião Raiyun tinha um sorriso elogioso. Era uma honra ser o mestre de tal gênio. Mestre? Beimoi finalmente falou, mas havia uma pitada de culpa em sua voz. Moir, o que aconteceu? Beimoi, você tem algo a dizer ou quer algo? Você pode nos dizer? Os anciãos e a mestre do clã olharam para Beimoi, intrigados. A expressão de Beimoi não era obviamente normal. Assim como a mestre do clã e os anciãos disseram, eu pude ter quebrado o recorde de 1000 anos, mas eu não cheguei em primeiro lugar neste julgamento. Beimoi respirou fundo e disse amargamente. O que? O que isso significa? Todo mundo não sabia o que Beimoi queria dizer com isso. Ele tinha quebrado o recorde de 1000 anos, então como ele não pode ser o primeiro? O primeiro ancião entrou em pensamento profundo. De repente, olhou de relance para a entrada do Palácio da Cordilheira Flutuante e sua expressão mudou ligeiramente. Esperem. O julgamento da Cordilheira Flutuante ainda não terminou. Os outros anciãos e a mestre do clã todos olharam para o Palácio da Cordilheira Flutuante. Na verdade, o Palácio da Cordilheira Flutuante ainda não tinha fechado, dando entendimento que o julgamento não tinha terminado. De acordo com as experiências anteriores, quando o julgamento terminasse, o Palácio da Cordilheira Flutuante fecharia. O que isso significa? Todos ficaram em silêncio e lembrando as expressões de Beimoi e suas ações depois que ele saiu, a verdade começou a aparecer. No entanto, eles não acreditavam nessa verdade. Havia outra pessoa. Alguém que tinha sido ignorado agora se tornou o centro de atenção de todos. Ainda tenho irmãos ao. Isso é impossível. Yang Gan, Quan Shen e os outros discípulos não podiam acreditar nisso. Isso foi especialmente assim para Yang Gan, ele não podia aceitar isso. Um discípulo com um corpo espiritual de nível baixo, que era alguém classificado quase em último dos participantes, tinha batido o recorde de 1000 anos. Todo mundo explodiu no caos, incapaz de acreditar nesse resultado. Quieto? A voz profunda do primeiro ancião silenciou todos. Todos os anciãos se olharam. O ancião Shui e o mestre Raiyun tinham expressões fracas. Moir, o que aconteceu? Mestre Raiyun perguntou em um tom baixo. Todos os anciãos haviam percebido que a situação atual superava amplamente suas expectativas e controle. Parecia que, desde o início do julgamento, havia uma força invisível que tinha empurrado este julgamento para frente. Diferentes tipos de eventos estranhos tinham acontecido e isso simbolizava que este julgamento era diferente dos outros. Luo Gao e outros dois saíram na primeira etapa, enquanto nenhum foi ferido ou forçado para fora na segunda etapa. Quanto à terceira etapa, os resultados foram muito melhores do que o esperado. E desta vez, Beimoi tinha quebrado o recorde de 1000 anos e mudou a situação mais uma vez. Mas Beimoi ainda não era o primeiro. Em suma, este julgamento foi muito estranho. Neste momento, todos os olhares estavam focados em Beimoi. Ele era provavelmente a única pessoa que sabia a verdade. Antes que eu saísse, eu vi o irmão Zhao. Beimoi finalmente abriu a boca e ele se sentiu extremamente irritado e frustrado quando ele pensou em ser enganado pelo pequeno gato ladrão. Irmão Zhao. Zhao Feng. Como assim ele? Yang Gan,
Quan Shen e os outros ficaram todos atordoados devido à descrença. Poderiam aceitar se fosse um supergênio como Beimoi que viera em primeiro lugar. Eles só se sentiriam impotentes. No entanto, eles não poderiam aceitar se fosse Zhao Feng. Beimoi, fale sobre sua experiência. A mestre do clã piscou enquanto disse isso. Beimoi começou a contar o que tinha encontrado. Este discípulo aqui ainda era capaz de sobreviver por mais um dia ou dois, mas eu não achei que eu iria encontrar o irmão Zhao naquele momento. O estranho era que ele não estava sendo perseguido pelos monstros de ferro negro. Falando até aqui, as sobrancelhas de Beimoi se fecharam. Não estava sendo perseguido por monstros de ferro negro. Como isso era possível? Os discípulos participantes ficaram atordoados enquanto sacudiam a cabeça. O discípulo aqui também se sentiu estranho, então eu fui e perguntei ao irmão Zhao. Entretanto, ele e aquele gato esperto enganaram-me ao me enviarem no oceano de videiras onde o rei das videiras me matou em um instante e fez-me perder meu líquido espiritual do céu azul também. A voz de Beimoi estava cheia de amargura e seus punhos cerrados tremiam ligeiramente. Havia raiva e ódio em seus olhos enquanto pensava, Zhao Feng, Zhao Feng. Você me enganou tanto. Não há nada que possa resolver a inimizade entre nós. Gato esperto? Mestre Haiyun compreendeu este ponto. Parecia um animal de estimação que o irmão Zhao havia obtido no julgamento. A astúcia não pode ser medida. Ou então, a pontuação do discípulo seria ainda melhor. Pensando em como o pequeno gato ladrão o tinha enganado, Beimoi trincou os dentes. Ele não poderia dizer que ele foi enganado por um gato, então ele colocou tudo sobre Zhao Feng. Este Zhao Feng é muito mau. Ele primeiro chutou Yuan Wu e Lua Gao para fora, então traiu Quan Shen. Agora mesmo Beimoi foi enganado por ele. O ancião Shui estava extremamente irritado, mas não havia nada que pudesse fazer. Ouvindo isso, Quan Shen e companhia revelaram expressões irritadas e eles pediram para disciplinar Zhao Feng. Pensando nisso com cuidado, Zhao Feng tinha feito 4 pessoas saírem cedo, que era perto de metade do número dos participantes. Lua Gao e Yuan Wu foram primeiramente chutados para o abismo por Zhao Feng. Quan Shen foi então selado pelo gelo por este último e foi forçado a sair. Finalmente, foi Beimoi, a pessoa que quebrou o recorde de 1000 anos. Não foi só eu. Vendo as expressões de todos, Beimoi percebeu que ele não era a única vítima. Isso o fez sentir-se um pouco melhor. As sobrancelhas da avó Liu Yui franzirão. Nosso clã Lua Quebrada é um clã íntegro. Como poderíamos ter produzido um discípulo tão perverso? Isso mesmo, Zhao Feng é mau. Mesmo seu animal de estimação é astuto. Isto é chamado de semelhante atrai semelhante ponto. Mestre Haiyun exclamou. Seu coração, no entanto, não estava calmo. Churran, churran. Que tipo de sorte você conseguiu ter em 2 discípulos tão talentosos? Mestre do clã, primeiro ancião, devemos puni-lo. O ancião Shui disse com retidão. O primeiro ancião e a mestre do clã se entreolharam. Isso pode não ser tão simples como pensávamos. Vamos esperar Zhao Feng sair primeiro. A voz do primeiro ancião estava calma. Mesmo que os outros anciãos tivessem objeções, eles tiveram que ficar quietos. Anciãos, não se preocupem. Não importa o que, Zhao Feng ainda é um gênio para fazer isso até aqui.
Nosso ponto-chave é descobrir como trazê-lo de volta para o caminho da justiça em vez de decidir como puni-lo. As sobrancelhas da mestre do clã Lua Quebrada ficaram juntas conforme ela falava com os anciãos. Sendo uma mulher e ter vivido por muitos anos, ela não tinha visto um julgamento tão estranho durante todos estes anos. As palavras da mestre do clã têm méritos, mas vamos esperar que o garoto saia primeiro. A expressão da avó Liu se acalmou um pouco. Mesmo aqueles no reino espiritual verdadeiro não podiam ir vigorosamente para dentro do palácio da cordilheira flutuante, por isso, não importa quão urgente fossem as coisas, estes anciãos só podiam esperar. A mestre do clã e o primeiro ancião estavam ambos esperando que o resultado fosse obtido pelo discípulo mais perverso e distorcido de todos os tempos.